Rapidamente, o André Salles, lá em Belo Horizonte, vai me confirmar que há um caso suspeito dos 7 mil rumores que existiam no Brasil e 127 investigados, que disse ali o ministro, e quem é essa pessoa que poderia ter adquirido o coronavírus. Oi, André, boa tarde. Em que lugar de Minas está essa pessoa? Em BH mesmo? E quem é essa pessoa que teria vindo da China, exatamente do epicentro, do local onde surgiu o coronavírus, que é a província de Wuhan, lá na China? Pois não, o André? Exatamente. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Uma paciente de 22 anos, estudante, ela estava justamente na província de Wuhan, na China, está em Belo Horizonte, inclusive em um hospital referência, completamente isolada e, claro, o Ministério da Saúde, então, acompanhando uma bateria de testes para confirmar ou não o novo coronavírus e, de acordo com os boletins médicos, ela passa bem, Datena. Olha, então tem essa confirmação de uma suspeita com todos os sintomas e que chama realmente a atenção. Tanto que de 7 mil casos, que eram casos rumorosos, né? Desses 7 mil casos, 127 foram investigados e o dessa moça, que está internada em Belo Horizonte em quarentena total, isolamento total, é o caso que mais chama a atenção. Obrigado por enquanto, André. Voltamos a falar. Doutor Davi Wippe, uma boa tarde ao senhor. O senhor já previa. O senhor sabe o que é contaminação por vírus, o senhor já previa que o vírus ia chegar no Brasil. Pelo jeito, já chegou. Se não chegou nessa moça, se não for confirmado dessa moça, vai acabar chegando, não, doutor? Eu não tenho dúvida, boa tarde, Datena, eu não tenho dúvida que esse vírus vai chegar, mesmo porque a contaminação interhumanos está provada. Já existem indivíduos que se contaminaram sem ter contato prévio com animais daquele mercado da província da China. O que nós precisamos saber ainda, primeiro, é o grau de transmissibilidade. O que é isto? É quanto um indivíduo contaminado, quantas pessoas ele vai contaminar. Esta proporção é importante para nós termos o dado epidemiológico futuro. Se for um vírus, como parece ser, muito infectante, nós teremos muitos casos em muitos países, inclusive no Brasil. Segundo conhecimento, como será a morbimortalidade? O que é isso? Toda doença viral, ela tem as formas sem sintomas, as formas com sintomas e as formas sintomáticas e muito graves. Então, ainda não está estabelecido os assintomáticos, quantos representarão na população de doentes, e esses sintomáticos, qual é o percentual que vai evoluir para uma doença grave. Agora, tudo que nós estamos vendo mostra que quando tem a forma grave, é uma forma que tem um percentual de letalidade muito grande. Muitas pessoas estão morrendo nas formas graves. Qual o percentual? 100%, então, 40% de letalidade quando assume essa forma grave? O número de hoje é de 4%, mas a população estudada é muito pequena. Então, nós precisamos avolumar mais os dados para saber realmente da mortalidade, para ter maior conhecimento. Vacina está sendo estudada, não há dúvida, Davi, que isso aconteça. Pois é, mas vacina não vai estar disponível rapidamente. Você, quando estuda a vacina, tem dois parâmetros. Precisa saber se ela é imunogênica, provoca anticorpos, e precisa saber se é segura. Isto leva tempo, inclusive com uma população de voluntários muito grande. Não vai se ter vacina de um dia para o outro. Sintomas? Sintomas principais: febre, desconforto respiratório, tosse, a semelhança de outras doenças virais do trato respiratório. E esse é o problema. Não tem uma diferença desse coronavírus, que é muito letal, para outras infecções virais, algo que destaque, me chame muito a atenção? Não, a forma de diagnosticar é por laboratório. E o diagnóstico laboratorial é complexo. É um diagnóstico genômico, de ampliação genética. Então, são diagnósticos difíceis, precisam ter laboratórios muito refinados e de alto custo. Se nós tivermos muitos casos, o mundo não terá como confirmar e identificar esse vírus na escala que é preciso. Isso não tem como. Então, nós vamos estar tratando esta virose como outras, do jeito que eu falei, desde formas leves até formas muito graves. Esse caso que chegou em Belo Horizonte significa o quê para a contaminação no Brasil? Que outras pessoas possam estar
contaminadas no Brasil. Se ficar confirmado esse caso, que é o caso que chama mais atenção do governo brasileiro, é possível que o vírus esteja em outras regiões do Brasil já, Davi? É provável. O ministro falou uma coisa importante: a identificação do vírus não serve para tratar as pessoas, serve para conhecer a circulação do vírus em regiões. Então, esta monitorização é muito importante para saber a grandeza do problema que o Brasil vai enfrentar, que não é novo. Não é? Em 2009, nós tivemos um problema muito sério com H1N1. Mais para trás, em 2002 com a SARS. Então, não é algo novo. Por isso que é importante, viu, Datena, ao mesmo tempo, mostrar, informar com transparência, com toda a clareza, segurar um pouco o pânico. Não é novidade lidar com epidemias virais. Isto é secular. E nós aqui, a nossa geração, já viveu isso nos últimos anos. Epidemias, inclusive, com vírus terríveis, como o do Ebola, que surgiu na África, com um grau de letalidade enorme. Claro. Acabou aparecendo nos Estados Unidos e que foi controlada. A SARS, a mesma coisa. A gripe lá das aves, o H1N1, a gripe do porco e daí por diante. Tudo isso foi controlado. Existe possibilidade desse vírus ser mais transmissível e com mais letalidade que esses outros todos os vírus que a gente já falou? Eu acho que é semelhante. Nós vamos ter muitos casos, a maioria dos casos assintomáticos, e um percentual de doenças que vão necessitar de cuidados intensivos, internação hospitalar, inclusive ambiente de terapia intensiva. Por isso que a rede toda tem que estar preparada. Quem é que vai ser o indivíduo que vai fazer o diagnóstico e vai atender? É a atenção primária dos municípios. O paciente vai procurar o pronto atendimento, vai procurar a unidade básica de saúde, programa da família. Então, todo o pacto federativo que envolve municípios, estados e governo federal tem que ter uma política única, é isso que o ministro está falando, do ponto de vista de atendimento. Seguramente, os casos mais graves vão representar a minoria no contingente de população que vai estar infectado com o coronavírus. Olha, inclusive na China, que é onde surgiu o coronavírus, dessa cepa, não é? Com essa mudança aí do DNA do vírus que já existe, cidades foram isoladas, impressionante a imagem do hospital. Você já deve ter visto isso. Em 10 dias estão construindo o hospital. Em 4 dias já tem a base do hospital. Cadê a imagem, hein? Rapidamente da tela grande, ó. É uma coisa impressionante, olha. Isso você vê só em filme. Significa que os chineses, que aliás têm um potencial de capacidade de construção, constroem ilhas de bases militares no meio do oceano, entendeu? Para defender o seu território, daí por diante. Mas isso significa a potencialidade desse vírus e como a China está pretendendo conter essa contaminação, principalmente dentro do seu território. Não é isso, Davi? Você bem falou na introdução que nós estamos falando de milhões e milhões de chineses. Então a resposta tem que ser rápida. Eu conheço muito bem a construção chinesa, porque, como você bem sabe, eu trabalho em Angola há muitos anos e os chineses constroem muito em Angola, eles constroem bem rapidamente. Então essa velocidade ela é conhecida e importante. Agora, o mundo não tem essa resposta como está tendo a China. Eles têm investimento e têm competência, têm dinheiro e competência. Então nós temos que ter cuidado nas informações e dimensionar bem o problema do jeito que ele vai acontecer. O pânico é inimigo de se combater uma epidemia, qualquer que seja, principalmente por vírus. Doutor Davi, muito obrigado. Desculpe atrapalhar, hein, doutor? Imagina, um abraço para você, Datena. Abraço grande, muito obrigado ao doutor Davi Uip. Esse aí ajudou a me salvar também. Ele, o doutor Calil, toda a equipe ajudou a me salvar também.